O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Aliado de Trump afirma ter pressionado a Ucrânia por ordem expressa do presidente. Isso, aqui a gente vai fazer uma breve recapitulação aí dos últimos depoimentos do impeachment nos Estados Unidos. Semana passada foi um dos raros programas, eu acho, que não teve um bloco sobre o Trump. Isso. E tem um detalhe, que aqui a gente está até assumindo um certo risco, porque como a gente estava conversando aqui em off, nesse exato momento o Trump está dando uma entrevista. Então, sei lá, vai que quando esse programa sair tem uma bomba, alguma coisa assim. Inclusive, se referiu a Nancy Pelosi como um carrapato. Um carrapato doido. Carrapato doido, né? Um crazy as a bad bug. E aqui, antes da gente começar, também mandar aqui um abraço de melhoras para o nosso Gustavo, diretamente da Flórida. A gente vai usar muitas informações que ele mandou, só que não vai ser ele que estará, né, que gravou esse bloco, porque ele está gripado, está com a voz afetada, né, está aí com a famosa voz de Pato Donald, ou se você gostar de heavy metal, a voz do Dave Mustaine. Né, que é o vocalista do Megadeth, né? Eu nunca vou entender isso. Mas, voltando aqui, a gente teve o depoimento, né, audiência pública na Câmara dos Deputados do embaixador dos Estados Unidos para a União Europeia, o Gordon Sondland, que foi o primeiro que botou o dedo na cara, digamos assim. Ele disse que trabalhou a partir de ordens expressas do presidente Donald Trump para pressionar o presidente da Ucrânia a investigar o Joe Biden, né? No caso, o filho do Joe Biden, né? Em troca, o Zelensky faria uma visita à Casa Branca e receberia o auxílio militar, né? E aí, abro aspas para o embaixador dos Estados Unidos na União Europeia. Eu sei que os membros desse comitê frequentemente formulam essas questões complicadas na forma de uma pergunta simples. Houve toma lá da cá? Ele usa, né, a expressão latina quid pro quo, né? Em relação aos pedidos de telefonema e reunião na Casa Branca, a resposta é sim. Ou seja, ele disse com todas as letras que o Donald Trump quis fazer uma troca de favores com o presidente da Ucrânia. Você me ajuda aqui, eu te ajudo aí. Ou, se preferir, de acordo com Tropa de Elite 1, quem quer rir tem que fazer rir, né? Ele está dizendo que o Donald Trump é o Major Rocha, tá? Não, ele não disse isso com essas palavras, mas, né, não estou chamando Donald Trump de miliciano, tá? Porque depois o Rocha, né, o Rocha, que no primeiro filme é o que fala essa frase, no segundo filme é que vira o líder das milícias. E, então, tivemos esse depoimento com um outro detalhe que é importante. Ele, o Sondland, ele foi um dos principais doadores para a posse do Donald Trump, tá? E além dessa frase explícita, digamos assim, ele disse que chegou a conversar com o vice-presidente Mike Pence no final de agosto sobre essa situação, e ele disse que, primeiro, o Mike Pence estava temeroso de ser associado a essa situação. Ou seja, que em outras palavras, ele disse, olha, o Mike Pence sabia que era errado e ele estava preocupado em não sobrar para ele, tá? Ele estava preocupado ali se, esse negócio aí de investigar o Biden e tal, não vai sobrar para mim, hein? E o Sondland disse assim, todos estavam a par, não era um segredo, não lembro de ter me deparado com qualquer objeção. Ou seja, no sentido de que, olha, todo mundo sabia
que era uma troca de favores, tá? Ele disse que também ele avisou o Mike Pompeo, secretário de Estado, né, que na hierarquia do Departamento de Estado, né, é o chefe dele, digamos assim, tá? Então, assim, ele meio que jogou no ventilador pra cima de todo mundo, do Donald Trump, do Mike Pence, do Mike Pompeo, sei lá, de outros Mikes também. Então... Mike pode ser um codinome? Pode ser um codinome. E aí ele disse que o Giuliani, né, o advogado do Donald Trump, ex-prefeito de Nova York, que coordenava essa ação. E aí foi virtual presidenciável também chegou do Partido Republicano. Durante muito tempo, porque ele é considerado um dos maiores prefeitos da história de Nova York. Então, cara, ele aparece ou é citado em tudo que é filme do Adam Sandler, já reparou? Pode reparar. Naquele filme com Jack Nicholson, Terapia de Choque. Tratamento de Choque. Tratamento de Choque, alguma coisa assim. Ele tá no jogo dos Yankees. E ele que deixa o Adam Sandler propor o casamento à namorada. Ele é citado naquele filme com o Kevin James também, dos bombeiros. Eu os declaro o marido de Larry. Então, assim, eu tenho alguma relação. Você tem um conhecimento profundo da filmografia do Adam Sandler. Não, eu suspeito de algum esquema envolvendo Giuliani e Adam Sandler. A chave do impeachment nos Estados Unidos é o Adam Sandler. Vai virar um filme. Mas, voltando aqui a falar sério... o Sondland disse que ele e o secretário de Energia, o Rick Perry, não queríamos trabalhar com o senhor Giuliani. Mas todos entendemos que, se nos recusássemos a trabalhar com ele, perderíamos uma importante oportunidade de consolidar as relações entre Estados Unidos e Ucrânia. Então, seguimos as ordens do presidente. Tá? Então, assim, como eu mencionei, ele jogou no ventilador. Ele mencionou todo mundo de forma bastante explícita, dizendo que, olha, era quid pro quo sim, era troca de favores, tá? Pressionou, Rudy Giuliani sabia de tudo, Mike Pence sabia de tudo, Mike Pompeo sabia de tudo, todo mundo sabia de tudo. Por outro lado, é bom fazer uma observação. Aí, isso daqui não é informação, tá? Isso aqui é uma observação minha para os nossos ouvintes. É aquela coisa de sempre ter uma boa dose de ceticismo. Por quê? Porque o Gordon Sondland, que foi, como a gente mencionou, um dos principais doadores da posse do Trump, ele não é um diplomata, ele não é um funcionário de carreira, ele é um daqueles milionários que vira embaixador pelas suas relações com o presidente, por ter doado para a campanha, ou no caso para a posse. Isso é extremamente comum, seja com Trump, com Obama, com Bush filho, com Clinton, Bush pai, Reagan, quem for. Então, assim, ele não tem porquê, digamos assim, tomar porrada em nome da corporação, em nome do FBI, em nome da CIA, ou em nome do Departamento de Estado, em nome do Estado dos Estados Unidos. Ele é um milionário que tem os negócios dele, tem a vida dele, então ele também pode estar querendo jogar tudo isso no ventilador para livrar a barra dele, né? Falar, eu falo aqui o que vocês quiserem, entendeu? Só me deixa ficar em paz e curtir aqui a minha fortuna. Se não me engano, pelo que eu li, ele é do Oregon, né? Então, assim, me deixa aqui com a minha grana, eu vou pro Oregon, fico no meu canto, entendeu? Então, assim, é bom deixar isso claro, que não é como, por exemplo, um agente da CIA ou da NSA delatando, entregando os segredos dos Estados Unidos. É um empresário milionário que virou embaixador ontem por conta das suas relações com o Donald Trump. Então ele também pode estar querendo se livrar. Tá? É bom fazer essa observação. Repito, isso não é uma informação, não estou dizendo que é o que ele está tentando fazer, mas é sempre uma possibilidade, certo? Aí, continuando, né, na treta do impeachment, tá? Aqui, depois dessas bombas, a gente vai aqui em algumas partes um pouco mais factuais, digamos assim. No final da semana passada, o Donald Trump pediu que a Suprema Corte proíba que o escritório de contabilidade que trabalha para ele
de entregar os 8 anos de declarações de impostos dele a promotores de Manhattan. Tá? Lembrando que ele, né, é investigado na sua região, Manhattan e Nova York e tudo mais, né, por conta ali de eventuais conflitos de interesses. Né? E lembrando que ele nunca revelou, nunca publicou as suas declarações de imposto de renda, uma coisa que não é obrigatório para os candidatos dos Estados Unidos, mas era um costume, era uma coisa que eles sempre costumavam fazer. Ele não fez isso. E aí ele pediu à Suprema Corte que proíba, tá, esses documentos serem revelados, dizendo que ele tem imunidade do cargo, que o único órgão do judiciário que pode obrigá-lo a publicar esse tipo de coisa é justamente a Suprema Corte. Tá? Aí, continuando na semana, enquanto a ex-embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, a Marie Yovanovitch, estava testemunhando na Câmara dos Deputados, o Donald Trump fez vários tweets ali criticando o depoimento dela. Ela que não fez, digamos assim, nenhuma revelação muito bombástica, porém, os próprios tweets do Donald Trump acabaram sendo, digamos assim, bastante defensivos. E aí teve uma questão interessante, que foi o deputado que chefia o Comitê de Inteligência da Câmara, o Adam Schiff, que é alvo de 2 tweets do Donald Trump por dia, pelo menos. Ele parou a audiência para ler os tweets do Donald Trump e perguntar à depoente o que ela achava daquilo. E aí ela disse que considerava aquilo lá uma maneira de intimidação. Tá? E aí o Schiffer respondeu que aqui se leva muito a sério a intimidação de testemunhas. Tá? Então por isso que eu disse que o que a ex-embaixadora estava falando não tinha nada tão espetacular assim. Mas o fato do Donald Trump ficar tweetando durante o depoimento e dizendo, fazendo ali ilações e tudo mais, então acabou levando a essa questão durante o depoimento dela. Aí, no início dessa semana, o Donald Trump disse que gostaria de testemunhar no próprio processo de impeachment. Tá? Ele disse assim: mesmo eu não tendo feito nada de errado e não gostaria de dar credibilidade a esse processo sem dúvida falso, eu gosto da ideia e estou considerando isso para deixar o Congresso focado novamente. Tá? Ele disse que poderia ser por escrito ou presencialmente. Tá? Aí nós tivemos o depoimento do ex-enviado especial dos Estados Unidos à Ucrânia, o Kurt Volker, dizendo que ele não sabia que os pedidos do Donald Trump para investigar corrupção na Ucrânia visavam, na verdade, o filho do Joe Biden. Tá? Ele disse que, assim, para ele era apenas, ele queria investigar relações de corrupção. Né? Ele queria ali investigar relações espúrias ali, quando teve a troca de procurador na Ucrânia. Ele queria deixar isso em pratos limpos. Aí ele até fez um meia-culpa, o Volker. Em retrospecto, eu deveria ter visto essa conexão de outra forma. E se eu tivesse feito isso, eu teria levantado minhas objeções. Aqui, ele está, na minha opinião, aí entra, né, novamente, opinião, ele está pagando de doido. Ele está se fazendo de doido. Meteu o louco. Meteu o louco, dizendo, olha, eu não sabia que era para isso não. Pô, se eu soubesse que era para isso, eu teria feito objeções. Mas eu não sabia, eu achei que era só uma investigação sobre corrupção. Não sabia que era sobre o Joe Biden, a família do Joe Biden. Então, assim, ele meio que se fez ali de sonso. Sem querer chamar o cara de sonso, mas já chamando, né? Ele meio que se fez de sonso. Aí, outro depoimento nessa semana, né, foi ontem, quinta-feira, e quem falou foi a Fiona Hill, ela que fazia parte do Conselho de Segurança Nacional. E ela também botou algumas coisas no ventilador. Então, assim, a semana começou bombástica com o Sondland e está terminando bombástica. Tá? Ela, que é considerada uma expert de inteligência sobre a Rússia nos Estados Unidos, ela disse que é muito claro que
oficiais dos Estados Unidos fizeram com que o encontro na Casa Branca com o presidente ucraniano fosse contingente, fosse uma troca em relação às investigações da família do Joe Biden. Se tornou muito claro que o próprio encontro na Casa Branca estava sendo preditado em outros assuntos, nomeadamente investigações e questões sobre uma intervenção eleitoral em 2016. Tá? Ela disse que o Sondland estava envolvido, pensando nas suas tarefas de política doméstica, enquanto ela estava envolvida na política de segurança nacional, e os dois divergiram. E eu disse a ele, embaixador Sondland, isso vai estourar. E aqui estamos. Então ela meio que disse, olha, eu avisei que ia dar ruim e o Sondland continuou. Então, novamente, né, as pessoas têm instinto de sobrevivência, tá? Todo animal tem instinto de sobrevivência. E no caso do animal ser humano, como é um animal político, ele também tem instinto de sobrevivência político. Então tá cada um tentando tirar o corpo fora e jogando no colo do outro. Né? Um se faz de sonso, o outro diz, olha, eu avisei, ia dar ruim. Ela dizendo, eu avisei, ia dar ruim e tudo mais. Então, ela disse que está muito claro que foi uma troca. E ela ainda disse que republicanos leais ao Trump deveriam parar de propagar propaganda russa na forma de teorias da conspiração, como a de que a Ucrânia interferiu na eleição de 2016, tá? Então, assim, teve tudo isso. Aí, pra gente fechar essa primeira parte aqui do impeachment, algumas coisas que o nosso Gustavo que trouxe. Ontem, dia 21 de novembro, seria o dia que acabaria o dinheiro do governo. E aí teria um novo shutdown. E aí o Trump, foi até o termo que o próprio Gustavo usou no Twitter dele, o Trump, ele pedalou, entre aspas, e aí ele anunciou um fundo emergencial para garantir o orçamento até o dia 20 de dezembro. Lembrando que o último shutdown não foi por questões financeiras, mas sim políticas, né? Porque o Trump pressionava justamente os congressistas a aprovar a questão do muro, né? Exatamente. Que foi o grande mote da campanha dele. Nesse pacote de emergência está previsto, inclusive, um aumento do salário dos militares, tá? 1,3% acima da inflação. É o maior aumento do salário desde 2010. Lembrando que ele foi vaiado recentemente num evento dos veteranos, por conta do Veterans Day, né? E o preço da gasolina também baixou nos Estados Unidos. Só que aí qual é o raciocínio do nosso Gustavo? Que o ano nos Estados Unidos meio que acabou. Por quê? Porque você tem esse risco de shutdown. Semana que vem, por conta do Thanksgiving, vai ser recesso na Câmara. Então, semana que vem não vai ter nada na política dos Estados Unidos. Inclusive, a própria comissão do impeachment vai ficar paralisada. E é a semana mais morna do ano também, politicamente, né? Justamente por conta do principal feriado nos Estados Unidos. E aí, o que o Gustavo quis dizer que o ano acabou? Né? Que coisas como, por exemplo, a própria questão do orçamento, para evitar um shutdown, o acordo de livre comércio com México e Canadá, o SMCA, o orçamento para 2020, né? Lembrando, o orçamento de 2020 tem que ser negociado em 2019, né? Acordo com China, tudo isso não vai conseguir andar. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados está focada em impeachment, o Donald Trump está focado na sua defesa. Essa, inclusive, é uma das coisas que o Donald Trump usa em sua defesa, falando que a Câmara está deixando os Estados Unidos em segundo plano para persegui-lo, para fazer a caça às bruxas, como ele chama, né? Porém, o que acontece eu vou até ler aqui a mensagem do Gustavo
Há uma crise política nesse momento muito profunda e quem acaba se prejudicando é os Estados Unidos, e a resposta virá nas urnas. Não estou dizendo coitado dos republicanos, pois acho muito errado cobrarem mais verba para o muro e para a defesa. Ao mesmo tempo, não entendo coisas como o SMCA estar na gaveta da Nancy Pelosi desde fevereiro. Junto com tudo isso, com essa complicação de orçamento, de acordo comercial paralisado, esse mês e no mês passado tivemos nevascas nos Estados Unidos que prejudicaram vários fazendeiros e os fazendeiros estão começando a pressionar o governo Donald Trump. E você tem vários distritos rurais ali que são swing, né, que podem decidir a eleição dentro dos seus estados. Iowa, por exemplo. Que é um estado bastante rural. Yeah. Então você tem essa, digamos assim, essa paralisação. Você tem essa paralisação no geral da pauta política. Junto com isso, você tem uma paralisação literal por conta do Thanksgiving. Aí, olha só, depois do Thanksgiving, o Congresso vai retomar, a Câmara dos Deputados, né? Retoma as suas atividades por mais algumas semanas. E aí, ainda tem alguns testemunhos na comissão marcados para esse ano. E aí, o próprio Gustavo lembra que pode acontecer um cenário parecido com o do Bill Clinton, né? Por quê? Porque o Bill Clinton, ele foi impeachmentado em dezembro de 98 pela Câmara dos Deputados e absolvido pelo Senado em janeiro. Ou seja, você fica com recesso de fim de ano num clima de muita incerteza. Como é que vai ser o ano que vem? O presidente vai ser salvo pelo Congresso, pelo Senado? Não vai. O Donald Trump já sentou, inclusive, com o Mitt Romney para tentar parar umas arestas ali, né? Ele que sempre dá umas alfinetadas no Mitt Romney, mas né, ele precisa dos senadores republicanos em torno dele. Se você tiver ali uns 15 senadores republicanos de saco cheio, que assinem a lista, o Donald Trump já fica numa situação complicadíssima. Então, assim, você ainda tem esse risco. É um risco bastante tênue, mas que o Donald Trump sofre um processo de impeachment em dezembro de 2019 na Câmara dos Deputados, para só depois do recesso esse impeachment ser voltado ou não no Senado. Tá? Lembrando que a gente sempre lembra disso quando fala desse assunto, especialmente para os nossos ouvintes mais novos, e aqui no caso mais novos inclusive de idade, o Bill Clinton, ele sofreu impeachment na Câmara, tá? Ele foi impeachmentado na Câmara, que era dominada pelos republicanos, e foi salvo no Senado, que era dominado pelos democratas. E o impeachment do Bill Clinton não foi por ter tido um caso extraconjugal com a Mônica Lewinsky. Foi por ter mentido sobre isso sob juramento, tá? Então, assim, o crime que impeachmentou ele foi o crime de perjúrio. Não foi o crime de ter um caso com a estagiária da Casa Branca. Adultério não é passível de impeachment. Ele seria passível de, sei lá, um divórcio. Né? Mas não, o motivo do impeachment foi perjúria, tá? Aí, pra gente fechar, né, Estados Unidos aqui com algumas outras notícias, o papo, né, que corre nos Estados Unidos, inclusive nesse fim de ano, é que o Mike Pompeo estaria para ter a cabeça, né, rolando como secretário de Estado. Até porque, por conta dessas investigações do impeachment, de vários diplomatas, de vários subordinados a ele, tendo que depor e tudo mais, muita gente está dizendo que o Mike Pompeo, ele sabia que era um esquema, e o Mike Pompeo ele estaria meio que, usando a expressão aqui que o próprio o Thomas Friedman usou, ele estaria jogando os diplomatas under the bus. Né, que é jogando os caras na fogueira. Ele não estaria preservando os próprios funcionários. Ele não estaria preservando a instituição que ele lidera. Ele estaria meio que jogando os caras under the bus, e aí a situação estaria ficando cada vez mais tensa ali para ele se manter no cargo, e ele não estaria também com a melhor das relações com o Donald Trump. Tá? Então, boatos de que o Mike Pompeo pode ser o próximo aí no aprendiz Casa Branca. Aí o Donald Trump comunicou que, nesse final de ano, concederá indulto
a 3 militares que foram punidos por crimes no Afeganistão e no Iraque, tá? Um deles, inclusive, foi mantido nas Forças Armadas, porém ele foi rebaixado de patente. Ele retomaria a sua patente anterior, e outros 2 que foram presos por crimes de guerra, né? O ex-tenente Clit Lawrence, que foi condenado pela morte de 2 civis, e o ex-comandante Matthew Goldstein, que matou um afegão desarmado, tá? E devolver a patente a Edward Gallagher, que é um SEAL da Marinha e que foi declarado inocente de uma acusação de assassinato, porém foi condenado disciplinarmente por ele ter tirado uma foto ao lado de um cadáver de um iraquiano, e ele estaria ali sorrindo na foto, ele tipo posou para a foto. E aí o Donald Trump tuitou assim: treinamos nossos garotos para serem máquinas de matar e depois os processamos quando matam, né? Então assim, né, um monte de gente aí discutindo se seria apropriado esse indulto ou não, enfim, mas ele pode, né? A caneta dele pode fazer isso. Aí, outra notícia ligada aos Estados Unidos, que a gente pôs aqui para até limpar um pouco de espaço no giro de notícias, embora não seja ligada diretamente aos Estados Unidos, é que a Suécia decidiu arquivar as investigações de estupro contra o Julian Assange. Ou seja, o Julian Assange, que está preso no Reino Unido por ter violado as regras da fiança, provavelmente não será mais enviado à Suécia por conta dessa investigação de estupro. Por que a gente está colocando isso no bloco de Estados Unidos? Porque os Estados Unidos ainda o quer. Quer uma extradição dele para lá por crimes de contra a segurança nacional. Lembrando que o Reino Unido, como não tem pena capital, já falou que só vai extraditar o Assange se receber garantias de que ele não será executado se for condenado, né? Então, vamos... Mas podem acontecer acidentes, né? Aquela coisa, né? Ele estava indo para a cela dele e escorregou, caiu, né? Enfim, a gente não está dizendo que a gente quer que isso aconteça, a gente só está falando que, né, ainda vai rolar muita água por aí, né? Vide o caso Einstein, que a gente vai mencionar mais para frente, né? Que bilionário preso sozinho numa cela minúscula sob Suicide Watch, e ele se matou, né? E ninguém nunca viu nada, né? Mas enfim. Existem muitas coincidências macabras, né, no sistema prisional estadunidense. Não, em todos os sistemas prisionais, né? Inclusive, meio que pulando um pouco, mas, por exemplo, hoje faleceu, infelizmente, o rabino Henry Sobel, que foi um dos principais denunciadores da morte do Vladimir Herzog. Pois é. Que oficialmente ele suicidou numa janela menor que ele, né, mais baixa que ele, né? Então, enfim. Impediu, inclusive, que o Vlado fosse enterrado no setor dos suicidados no cemitério israelita aqui. Eu não sabia disso. Não sabia disso. Mas aí a gente vai falar disso mais pra frente. Mas, então, assim, o caso Assange na Suécia foi arquivado, mas ele continua sendo pedido, né, pelos Estados Unidos. Na Flórida, uma operação de levantamento geológico descobriu que sob uma escola em Tampa, na Flórida, está um cemitério, o antigo cemitério de Ridgewood, que com pelo menos 145 túmulos, e a maioria deles de afro-americanos. Era um cemitério para pessoas... não era nenhuma questão de segregação racial, mas era um cemitério para pessoas que não podiam arcar com as despesas do próprio sepultamento. E em 1957, o terreno foi vendido para uma empresa que, por sua vez, vendeu o terreno para a administração escolar de Tampa, em 59. Em 1960, foi inaugurada a King High School, tá? Hoje, o antigo cemitério está
tanto em área aberta, como também abaixo de um dos edifícios da escola. E, segundo o superintendente do distrito escolar, o Jeff Eakins, o prédio será removido para garantir que as pessoas sepultadas ali sejam lembradas, sejam honradas. Tá? Segundo a presidente do diretório local da Associação Nacional para o Advancement of Colored People, a Yvette Leavis, ela disse que está enojada com isso, que isso a magoa profundamente e que mostra que essas pessoas, elas eram tão desprezadas em sua época ao ponto delas não receberem sequer um sepultamento digno. Então, muito provavelmente, o prédio da escola será removido e teremos ali uma possível reforma, né, do terreno do cemitério. O anúncio foi feito com integrantes da comunidade afro-americana de Tampa, incluindo a Yvette Lewis, e o superintendente Jeff Eakins. Tá? Outras duas notícias dos Estados Unidos. Uma foi de que, no início da semana, o Donald Trump deu um basta, né, digamos assim, deu um chega pra lá no seu amigo, né, com quem ele está apaixonado, o Kim Jong-un. Por quê? Porque a imprensa da Coreia do Norte, ao comentar, né, os candidatos democratas, disse que o Joe Biden é um cachorro raivoso que deveria ser espancado até a morte. E aí o Donald Trump disse que, né... Calma, Kim. Aí complica, né? Ele disse que o Joe Biden pode ser sonolento e muito devagar, mas ele não é um cachorro raivoso. Ele é melhor que isso. E disse para o Kim Jong-un to get the deal done, né? Ou seja, chegar no acordo, né? Essa nota da imprensa da Coreia do Norte foi em uma resposta, como eu disse, ao debate dos candidatos democratas, em que o Joe Biden disse que o Donald Trump, ele louva ditadores e tiranos como o Kim Jong-un e deixa de lado os nossos aliados, tá? Então, né, o Donald Trump disse pro Kim Jong-un que, olha, né, não pega pesado também, que aí você complica a vida para todo mundo, né? Chamar aqui o candidato democrata de cachorro raivoso é demais. E, pra gente fechar, a gente teve, né, mais debates democratas essa semana, em que, na quarta-feira, dia 20, em que participaram ali basicamente todos os principais candidatos, como Cory Booker, Tulsi Gabbard, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, né, todo mundo. E comentaram, né, sobre política externa do Donald Trump e tudo mais, mas ficaram ali se espancando para variar. Enquanto isso, o Donald Trump está lá preservado, digamos assim, dessa treta toda.